Olá pessoal, bem-vindos à terceira semana. É, Nesta semana nós iremos falar sobre hardware e software. Hardware, na semântica da palavra, por assim dizer, ela nos remete a partes físicas que compõem um aparelho, seja ele um computador, um celular, uma TV, um carro, nosso som, enfim. Toda a parte dura, física, né? Toda a parte de lata, vamos assim dizer, de, de um aparelho qualquer, nós consideramos como hardware. Ela é uma palavra de origem inglesa, né? Que foi, vamos dizer assim, adotada para nós aqui no Brasil, mas diretamente aos sistemas de computação. Né? Nós não costumamos dizer o hardware do meu aparelho de som. Não se diz isso. Né? Se usa o nome específico. Então, nós usamos especificamente aqui no Brasil para definição de partes físicas de um sistema de computação. Mas, como vocês podem ver, não é errado nós dizermos hardware também para partes físicas de um outro equipamento qualquer. Então, de novo, né, ali a definição ela não se limita a computadores, né, pode ser para automóveis, tudo mais, e existem outros tipos de hardware que têm diferentes objetos e funcionalidades. Por exemplo, um martelo, né? Um martelo é considerado um hardware, um alicate é considerado um hardware. Então, cuidado quando vocês definirem hardware. Ainda em rede, né? O hardware é todo aquele equipamento, todas as caixas que compõem a nossa rede, né? Que faz com que a gente pode executar, que a gente possa executar as conectividades. Muito bem. Dentro de hardwares começam as confusões, ou melhor, as confusões não, começam a aparecer nomenclaturas que pode trazer alguma dúvida, né? A primeira delas, e que se ouve muito, né, qual é a diferença entre laptop e notebook? Primeiro, vamos definir as duas traduções para laptop e notebook. Tá? Laptop quer dizer no colo, em cima do colo, em cima das pernas. E notebook quer dizer caderno de anotação. Mas as duas definições, elas se remetem para o mesmo equipamento, isto é, um equipamento que seja portátil, um computador que pode ser portátil, que ele possa ter bateria ou ligado à luz ou ligado à luz, né? Ele é fácil de transporte e que não tenha um peso muito elevado, justamente para ser fácil de se transportar, né? E que ele reúna todas as funcionalidades de um computador maior, de um computador que tenha, quando eu falo maior, é maior de tamanho, certo? Vocês sabem que os computadores, depois nós vamos falar nisso mais tarde, que os computadores eles são definidos por tamanho de memória, por tamanho de disco, por número de processadores e assim por diante. Mas neste caso aqui de definição de laptop ou notebook, está diretamente ligada ao seu tamanho. Então eu poderia dizer que os dois, laptop ou notebook, eles estão definindo o mesmo tipo de equipamento, isto é, um equipamento que seja portátil. Nós vamos ouvir ainda por aí um outro nomezinho que é chamado Ultrabook. Tá? Ultrabook nada mais é do que um laptop ou um notebook
extremamente avançado, usando uma tecnologia extremamente avançada de uma transistorização de chips de transistor muito menores, né, usando as tecnologias de SSD, de Solid State Disk, né, para armazenamento ou para start do sistema operacional, e assim por diante, tá? Mas todos eles podem ser chamados de laptop. Então, o Ultrabook é um laptop muito rápido, muito avançado tecnologicamente, mas ele continua sendo um laptop ou um notebook. Também nós temos as nomenclaturas desktop, torre ou gabinete. Definindo novamente, desktop quer dizer em cima da mesa, né? Então é um computador de maior porte, né? Maior porte físico. Muitas vezes esses computadores de desktop, torre ou gabinete, eles são computadores mais lentos do que os laptops, os notebooks, principalmente dos ultrabooks, né? Mas eles são muito maiores. Hoje eles são mais baratos, né? Não confundam depois nós vamos ver com servidores que também são de torre de gabinete, mas eu estou falando de estações de trabalho, de desktop e torre gabinete ou gabinete, tá? É uma caixa bem grande, né? Ou metal ou de plástico, ele pode ser horizontal ou vertical, aí é que vem a definição torre, né? Quando ele vem na posição horizontal, a gente chama de desktop, né? Por incrível que pareça, e aí, dentro desta caixa metálica ou plástica, ficam todos os componentes, né? Placas, o disco rígido, processador, e outras coisas, né? Placa de vídeo, a fonte, tudo fica ali. No laptop, eu não falei nisso anteriormente, mas no laptop também, né? Só que no laptop nós temos uma definição que é chamada onboard, né? Tem muito mais utilização no laptop. Onboard quer dizer o quê? Eu não tenho uma placa de vídeo ou uma placa de rede separada que eu possa deslocar do laptop ou do notebook. Já do desktop, sim, ele tem os slots. Slot é o lugar onde a placa encaixa, e aí eu tenho como sacar essa placa e trocar e tudo mais. No laptop ou mesmo em desktops que tenham placas on-board, isto é, faz parte de todo o circuito interno, ela não é uma parte separada, individualizada, né? Ela é chamada de off-board, né? Eu tiro ela. On-board é que vem e eu não posso tirar. Off-board é que eu posso tirar. Tá? Muito bem. Depois nós temos servidores, né? Servidores, o que eles são? Eles são máquinas muito mais sofisticadas em questões de memória, processamento, quantidade de discos internos, né? Então ela é uma máquina muito mais potente do que um desktop comum. Ela tem a carinha do desktop, sim, alguns servidores, obviamente, eles são servidores de rack, e aí é um pouco diferente, né? É um servidor que vai numa prateleira, mas o servidor ele é desenvolvido para transmitir, por isso que o nome está dizendo, né? Servidor. Ele transmite informações e de produtos de software ou de outros computadores em uma rede, né? Então eu tenho um cara que vai ser vamos dizer assim, o fornecedor de software. Vamos supor, vocês têm uma pequena rede de 8 máquinas, onde eu tenho num servidor, eu tenho o Word, eu tenho o Excel. Então, de lá, eu tenho uma licença em que eu vou buscar a informação de lá e carrego. Eu não preciso ter em cada máquina um Word Excel, né? E assim por diante. Além do que, os servidores eles também têm algumas ferramentas de gerenciamento remoto. Isso o que eu quero dizer?
eu posso saber a saúde, né, o status da minha rede através deste servidor. Aqui vocês veem um desenho de como funciona uma rede com um servidor. Então, esta caixa maior aqui no meio, ele é um servidor. Eu posso ter ligado diretamente esse servidor aqui fitas, né? Uma unidade de fita, um drive para backup. Notem que o amarelo todo, né? Os cabos amarelos são redes, né? Onde eu tenho do servidor para dentro, eu tenho informações, eu tenho a minha rede conectada através de um equipamento chamado switch. Esse equipamento, eu tenho todas as máquinas, que são chamadas de clientes, que são desktops normais, só que com placas de rede, ligadas a esse switch. E, por sua vez, o meu roteador, meu servidor, desculpe, está ligado a um roteador, e esse roteador está ligado à internet. Isso aí mais tarde vocês verão também que pode ser uma configuração para segurança, né? Quando o pessoal invade esse servidor aqui, ele não consegue invadir a rede. Isso chama DMZ. Muito simples essa minha explicação, mas a DMZ é muito mais do que isso. Mas essa é uma das configurações de uma DMZ, né? Que é um tipo de segurança de rede que a gente tem por aí, mas vocês verão isso mais adiante. Muito bem, voltando ao nosso hardware aqui, agora vamos olhar por assim dizer, os intestinos, né, de um desktop. Aqui é de um desktop, ou de um gabinete, torre, como vocês queiram chamar. Então está aqui, isso aqui nesse caso é um gabinete mesmo, né, torre, é um torre, né, e todos esses equipamentos, todos esses componentes aqui, eles estão aqui dentro, né? Estão dentro deste gabinete. Então lá eu tenho um processador, eu tenho a memória, né? Esse processador, memória, o disco, a placa e a placa de rede, todos eles estão ligados ao que a gente chama de placa-mãe ou motherboard, né? Placa-mãe em inglês. Notem que na placa-mãe eu tenho alguns slots aqui, né, que a gente chama de slots PCI, né, ou PCI, como queiram, e que a maioria das placas, né, notem, eles têm esta conectividade aqui embaixo, né, e ela encaixa aqui nesses branquinhos. O disco rígido, ele encaixa nos barramentos aqui, né? E o processador, ele encaixa exatamente nesta área aqui branca, né? Que é onde eu encaixo o processador. Obviamente, né, nós temos vários tipos de processadores, né? E os processadores, eles evoluíram bastante desde o seu lá da popularização do computador. Então, processador nada mais é do que a antiga CPU, né, ou Central Única de Processamento, né, só que é em inglês. É considerado a parte mais importante do nosso computador. Como eu disse para vocês, ele é acoplado à placa-mãe e se conecta direto ou indiretamente a todo o componente da mesma, isto é, através do processador é que eu consigo fazer a conexão entre os vários componentes do meu computador. Né? Ele é constituído por milhões de transistores. O fabricante, vamos dizer assim, mais significativo hoje, né, de computadores pessoais é o Intel, é a fábrica Intel. Então, por um exemplo aqui, o computador 80486, que já é um computador de, vamos dizer, de 2008, 2009, esse processador, não computador, desculpe, esse processador, ele tinha 1,2 milhões de transistores dentro de uma
um chip de 7,5 centímetros por 3 centímetros. Então, e a velocidade e as velocidades dos processadores, elas são medidas em clock. Esse clock é medido em megahertz ou gigahertz. As funções, então, do nosso processador, né, ele interpreta e executa instruções que são fornecidas pelos programas. Ele executa cálculos aritméticos e as comparações lógicas, né? E ele executa o processamento de todos os tipos de dados que passam por dentro da máquina e ainda ele faz o controle e o gerenciamento de todos os componentes de hardware, né? Como é que isso aí funciona? Então, é através de requisições. Quando eu vou imprimir alguma coisa, vamos supor, a ideia que o usuário tem é que tudo está acontecendo ao mesmo tempo dentro da máquina. E na realidade não. Na realidade tudo acontece em momentos de uma fila, né? Tudo acontece de uma vez só. Mas como é muito rápido, a gente tem a impressão de que isso acontece tudo junto. Quando eu peço para imprimir alguma coisa, obviamente eu estou com o Word, o Excel, o PowerPoint, enfim, eu estou com algum programa aberto. Então, o processador já está atendendo aquele programa e naquele momento aquele programa está em memória RAM dentro do meu computador, né? Quando eu clico no botão da impressora, o que vai acontecer? Há uma solicitação de interrupção, isto é, processador, interrompe o que você está fazendo agora e libera a impressora para mim. Então, o processador, nesse momento, ele monta uma fila de requisições e vai atendendo essas filas por ordem de chegada. Isso chama, o algoritmo disso chama FIFO, que quer dizer First In, First Out. Isto é, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. É como uma fila comum que a gente está acostumado no banco. O cara que chega primeiro é atendido primeiro, o cara que chegar por último é atendido por último. E é assim que, de grosso modo, obviamente, né, funciona o processador, através de interrupções, de solicitação de interrupções. Para cada equipamento que necessita, para cada device que necessita uma informação do processador, ele faz uma requisição no processador, obviamente ele gera uma interrupção, essa interrupção ela vai entrar numa fila e o processador vai resolvendo essa fila como se fosse um caixa de banco. Depois nós temos as memórias, né? As memórias, como todos sabem, as memórias são dois tipos de memória, né? As memórias que nós temos, que são as memórias principais, e as memórias secundárias. Na memória principal, o que eu tenho na memória principal? Na memória principal eu tenho, primeiramente, as memórias cache do computador, as LCI, né? As memórias que são memórias extremamente pequenas e extremamente caras, mas também extremamente rápidas. Essas memórias elas só são usadas pelo sistema operacional. Depois, nós temos as memórias RAM. São memórias um pouco mais lentas, mas de maior tamanho. Hoje não se admite mais um computador, seja ele um laptop, seja ele um desktop, que tenha menos de 2 GB de memória, né? Não se tem mais esse tipo de memória tão pequena. Até porque os sistemas operacionais e os programas que rodam dentro dos sistemas operacionais, eles exigem que os computadores tenham mais memória. Então, o que acontece? Eu ligo o computador, quando eu ligo o computador na rede, na energia, esse computador, a energia vai inundar a minha placa-mãe, certo?
vai acordar uma memóriazinha que a gente chama de BIOS, né? Que é Basic Instruction Operation System, desculpe, onde existe uma programação ali dentro em que ele vai acordar, vamos assim dizer, todos os devices do meu computador, isto é, o disco rígido, a memória, os processadores e tudo mais. Quando o gerenciamento passa para o disco rígido, onde está o sistema operacional carrega em memória RAM e acorda todos os programinhas que estão no inicializador do sistema operacional, que normalmente é antivírus, o software de rede, tudo isso, tá? Isso tudo vai para a memória RAM do meu computador. A memória RAM do computador, então, ela é uma memória de acesso aleatório, ou acesso randômico. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que essa memória, para ela funcionar, ela necessita estar energizada, isto é, a energia tem que estar corrente nela. Porque senão ela não consegue armazenar nada do que está dentro dela, né? Por isso que nós a chamamos de memória volátil. Então, os programas que estão, ou melhor, o que vai acontecer com ela o programa é lido do disco rígido e é jogado para a memória RAM. E ela permite leitura e gravação enquanto a energia estiver correndo nela, tá? Então, por isso que diz ali, o conteúdo dela precisa ser salvo antes do desligamento. E aí a gente usa, por isso que a gente chama de memória secundária, né? A memória secundária a memória RAM é a memória primária também, ela faz parte da memória primária. Nas memórias secundárias, o que é que eu tenho? Eu tenho o HD, eu tenho o pendrive, eu tenho o CD, eu tenho o cartão SD, que é aquele cartão pequenininho, né? Essas são as minhas memórias secundárias. Por que isso? Porque nessas memórias secundárias eu consigo que ele guarde a informação mesmo sem ter energia. Tá? É uma outra forma de guardar. Então, resumindo, as memórias dentro do computador, elas são dois tipos de memória, né? Eu tenho a memória RAM, que é a Random Access Memory, ou memória de acesso aleatório, em que ela necessita obrigatoriamente de ter energia, tá? E depois eu tenho as memórias secundárias, que é o disco externo, que é o HD, que é o pendrive, que é o cartão SD, que é o CD, o DVD. Esses caras são considerados de memórias secundárias ou dispositivos de armazenamento secundário, tá? Em que eles não necessitam de se manter ligados à energia para manter o dado lá dentro, que é diferente das memórias primárias, que são as memórias LCI, a BIOS, e a BIOS até tem uma bateriazinha que guarda a informação, mas as LCIs e a memória RAM, não, tá? Elas necessitam da energia. Então, nós já falamos, né? A ROM, que são memórias não voláteis, que armazenam as rotinas de inicialização do computador. Aqui diz a BIOS como ROM, mas não de memória secundária, tá? Ela é uma de acesso somente de leitura, por isso que é ROM, né? Read Only Memory. Então, a BIOS ela se mantém viva porque existe uma bateriazinha. Existe um programa escrito dentro dela e tudo mais, dentro da BIOS, e aí com essa bateria, ela mantém as atualizações, por exemplo, como o hard clock do computador é mantido lá dentro, tá? Então, ela permite apenas ser lida, né? E ela só é gravada
pelo fabricante, tá? Através de um gravador de EPROM. Na realidade, a BIOS é uma EPROM, né? É um tipo especial de memória. E todas essas memórias que eu falei aí, inclusive as secundárias, as primárias e tudo mais, essas memórias elas são medidas por uma unidade de capacidade que é binária, né? O bit, o byte, o kbyte, o megabyte, gigabyte, terabyte e assim por diante. Mais adiante nós iremos ver esse tipo de, vamos dizer, de unidades, né? Muito bem. Depois eu tenho a placa-mãe, né? A placa-mãe, ou motherboard, ou system board, ou planar, é o quê? Ela é um circuito impresso que ela é responsável por toda a interconexão dos componentes. Lembra que eu falei lá no slide passado? A memória é ligado na motherboard, o disco rígido é ligado na motherboard, a placa de vídeo e assim por diante, né? Obviamente, eu posso ter uma motherboard nesse tipo que tem o desenho aí, né, em que todos os componentes dela são off-board, isto é, eu tenho eles separados, eu posso sacar e colocar no momento em que eu quiser, ou eu tenho ele todo em on-board, isto é, a placa de vídeo, a placa de rede, tudo já vem integrado nela, eu não consigo sacar sem sacar toda a placa. Tá? Então, as características mais importantes, né, da placa-mãe, ela contém as memórias ROM com programa de controle, que é na BIOS, que é o Basic Input Output System, né? Ela responde, essa BIOS ela é responsável pelo teste inicial do sistema, as rotinas de inicialização, a carga de sistema operacional de armazenamento, as configurações de hardware, data e horas, como eu falei para vocês. Ela tem os slots, slot nada mais é do que o lugar onde eu vou encaixar as placas, né? Ele pode ser AGP ou PCI, ainda ela tem uma outra que é chamada Extreme PCI, tá? E eu tenho as configurações de portas de USB. E ainda na placa-mãe eu tenho os barramentos. Isso nós vamos falar mais adiante quando nós falarmos dos componentes de como funciona o sistema operacional. Tá? O sistema operacional não, o computador, como é que ele trabalha. E nós estamos vendo só definições de hardware, né? Então, eu tenho os barramentos, e esses barramentos, ele vai definir a velocidade de comunicação entre os periféricos, tá? Que são aquelas linhas que a gente olha, se alguém já abriu um computador e viu uma placa-mãe, são aquelas linhas que tem na placa, né? Muito bem. Depois nós temos o disco rígido, ou o famoso HD. Um tempo atrás nós chamávamos de Winchester. Né? O meu Winchester. O Winchester é uma nomenclatura que a gente trouxe, né, que existia aí. Por quê? Porque o primeiro disco rígido que foi inventado, ele tinha o tamanho de 30 mega, 30 por 30, que é a definição da espingarda Winchester. Então, por isso que ele ficou chamado de Winchester. Mas, na realidade, depois esse nome aí morreu, né, e agora ele é chamado de HD, ou Hard Disk, ou disco rígido. Né? Como é que ele funciona? Hoje, vamos deixar bem claro, né, hoje ele está sendo, já está sendo substituído pelo SSD, tá, que é Solid State Disk. Né? Como é que ele funciona? Ele tem uma parte lógica, obviamente, né, uma parte de programas, e ele tem toda uma parte mecânica, né, eletromagnética, onde faz com que o braço desse
desse componente todo se mexa através de eletromecânica. Tá? Então, o disco mesmo, ele tem uma superfície magnética, normalmente ele está instalado tanto dentro do laptop quanto dentro do gabinete, né? Ele faz parte das memórias secundárias, né? Ele é um sistema de armazenamento que não necessita de energia para manter o dado lá dentro, né? Ele não é volátil, ele é de alta capacidade. Hoje nós temos aí discos já de 2 teras, né? Uma infinidade de tamanhos, né? Os computadores já vêm normalmente com discos de 600 GB, de 500, 600 GB, de até 1 tera de giga, de 1 tera de disco, desculpe, 1 tera de disco já padrão, né? Então eles já são de alta capacidade de armazenamento, né? Ele serve para quê? Ele serve para que eu guarde aquelas informações que eu não posso perder quando o computador for desligado, né? Então, o sistema operacional ele está instalado dentro do disco rígido, né? Como é que ele funciona? Toda vez que eu faço um acesso a ele, ele pega a informação e joga para a memória principal, isto é, ele joga para a memória RAM. E aí a memória RAM vai jogar na tela, né? Bem simples a minha explicação, mas é exatamente isso que acontece. Então, o disco, a sua capacidade é medida lá em mega, giga e tera, né? K, mega, bit, K pelo bit, né? Mas a velocidade do disco ela é medida por RPMs, isto é, por rotações por minuto, tá? Então o disco, isso nos remonta aqui, que o disco ele está sempre rodando, né? Ele não para nunca de rodar. Obviamente para, né? Eu disse que não para nunca, mas ele não é que ele para, ele diminui bastante a sua velocidade para economizar energia, para economizar calor, né? Para não dissipar muito calor e tudo mais. Por isso que de vez em quando a gente ouve o disquinho funcionando e o dissipador de calor, o cooler, como a gente chama, né, ligar no computador. Depois nós temos placas de vídeo. De novo, né, o HD, né, o hard disk, eu já tinha falado, ele está sendo substituído lentamente por SSD, Solid State Disk. O que é? Que são placas como as placas da memória RAM. São plaquinhas com várias EPROMs dentro. Ainda não foi substituído como um todo, uma por ser muito caro, obviamente, e outra por ter uma vida útil bem menor. Ele tem uma quantidade, o SSD ele tem uma quantidade de gravações limitadas, que é bem menor do que a do disco rígido. Tá? Bom, e aí, obviamente, o disco, se for SSD, ele vai estar diretamente ligado on-board, né, ou na placa-mãe. Tá? A placa de vídeo, então, ela pode ter 2 tipos, foi por isso que eu comecei toda essa história. Ela pode ter 2 tipos, ela pode ser on-board ou off-board. Ela pode vir diretamente integrada à placa-mãe, ela fazer parte, é um circuito integrado, onde, se ela tiver algum problema, eu não consigo tirar, né? Ou ela pode vir em off-board, mas nada também impede de que eu tenha mais do que uma placa de vídeo na minha máquina. Eu posso ter uma on-board e uma off-board. Obviamente eu estou falando em máquinas vamos dizer assim, da arquitetura de desktops, né, de gabinetes, porque em laptop começa a ficar meio complicado. Existem umas expansões de vídeos que a gente coloca, de placa de vídeo que a gente coloca nos laptops, mas é meio
meio estranho, assim, ele fica meio trambolho, assim, obviamente, tá? Qual é a obrigação de uma placa, né? Qual é o que faz uma placa de vídeo, né? Ela é que vai determinar a resolução e a quantidade de cores e imagens. Isto é, ele vai definir definir a imagem, se a minha imagem vai ser boa, se a minha imagem vai ser ruim no computador, né? Vai depender muito da minha placa de vídeo. Por exemplo, os programas que mais são afetados por placa de vídeo, obviamente, são os jogos e os programas de manipulação de imagens, né? Os Photoshop da vida, essas coisas assim, e aqueles programas que fazem desenho de móveis, de arquitetura, né? Esses caras eles precisam de uma resolução de vídeo muito boa. Então, para isso eu tenho que ter uma placa de vídeo muito boa. Para vocês terem uma ideia, as placas de vídeo top, elas têm um processador próprio para elas têm um cooler próprio, enfim, são quase que uma motherboard, vamos dizer, uma segunda motherboard dentro da minha máquina. Tá? Então, a quantidade de memória de vídeo, ela está diretamente relacionada à resolução da minha imagem. Depois nós temos a placa de rede, né? A placa de rede, a função dela, não menos importante, muito antes pelo contrário, é uma função de fazer com que computadores se liguem, né? Se comuniquem. Obviamente, hoje nós temos a difusão das placas wireless, né? O que quer dizer wireless? É sem cabo, né? Sem fio, onde, obviamente, este desenho que vocês estão vendo aí, ele não se aplicaria, né? Como é que funciona o que a gente chama de placa de rede wireless? Vamos primeiro conversar na wireless, que não está aqui, mas a gente vai falar na wireless. A placa wireless nada mais é do que um dispositivo de rádio, onde ele tem uma antena que a gente não enxerga, obviamente, em laptops principalmente, a gente não enxerga, ele tem uma antena onde ele envia um sinal para um access point, que vocês vão ver isso mais adiante, que é um dispositivo que recebe o dado, que recebe a solicitação e faz toda a parte de um switch ou de um roteador, que são dispositivos de rede. Mas aqui nós estamos falando de uma modalidade de conexão entre as máquinas que parece ultrapassada, mas é extremamente usado, né? Em empresas, e em casa não. Em casa a gente usa mais o wireless, mas em empresas se usa muito mais o cabo de rede. Então, eu tenho que ter uma placa, eu tenho que ter um cabo, né? E no mínimo eu tenho que ter no outro lado, no mínimo um computador, ou um dispositivo de rede, que seja um hub, um switch, enfim, que isso depois vocês vão ver mais adiante, os equipamentos de rede, essas nomenclaturas aparecerão de novo. Tá? Onde, então, se vocês olharem aqui, existe um conector, que a gente chama um conector RJ45, que é o mesmo do cabo. Então, o cabo se conecta na placa e se conecta no dispositivo de rede que eu tenho mais adiante, seja ele um outro computador, ou seja ele esses outros elementos de redes que eu falei para vocês, que é o hub, o switch, o roteador, que cada um tem a sua função. E em casa, o que eu tenho normalmente? Em casa eu tenho aqui na ponta, né? Nessa ponta de cá, vamos dizer que isso aqui seja o computador, o lado da placa aqui seja o computador. No outro lado eu tenho o meu modem ADSL, o meu cable modem, enfim, em que eu vou ligar diretamente ao meu computador, né? Então eu faço a conexão através da placa de rede. Hoje é extremamente comum, principalmente em laptops, tá? É extremamente comum eu ter as duas modalidades. Eu tenho a modalidade da placa de rede normal, cabeada,
cabeada, como a gente chama, e eu ter a placa de rede wireless, né, que é o rádio, certo? Depois, a definição de periféricos ou dispositivos, vocês vão ouvir esse termo bastante aí adiante, né, que são os dispositivos de entrada de dados. O que são eles? Eles são usados para fazer a comunicação entre o ser humano e a máquina, né? Então, quais são eles? O teclado, o mouse, o joystick, o scanner e o microfone. Tá? Então, esses dispositivos de entrada de dados são os dispositivos responsáveis pela comunicação entre o ser humano e a máquina, né? Eu vou digitar num teclado e o computador vai interpretar a minha digitação, um programa do computador, né? Ele interpreta a minha digitação, transforma numa linguagem matemática e aí esta informação ela é processada e aí as coisas acontecem. A mesma coisa para o mouse, a mesma coisa para o joystick, scanner e microfone. O microfone hoje, não sei se vocês usam, mas o microfone hoje nós usamos inclusive muito, né, nos smartphones. Né? O que acontece? Eu não preciso mais estar digitando coisas no smartphone. Existem programinhas que são comandos de voz, são chamados, e a gente clica no comando de voz e dá o comando e ele executa o comando. Nos smartphones, se vocês têm smartphone, testem, que é bem interessante de usar isso aí. Por isso que a gente coloca aqui o microfone como um dispositivo de entrada de dados. E depois nós temos os dispositivos de saída de dados. Isto é quando a máquina, vamos dizer assim, responde, né? Quando a máquina processa e nos envia o resultado do seu processamento, né? Então, é o caminho inverso. Isto é, agora o computador está se comunicando com o humano. Quando eu estou falando em entrada de dados, o humano está se comunicando com o computador. Quando eu falo em saída de dados, o computador está se comunicando com o humano. Isto é, depois de decodificar a informação, ele joga para alguns dispositivos, seja ele monitor, caixa de som ou impressora, né, e faz com que o humano entenda essa informação. E por último, nós temos os dispositivos de entrada e saída, né? São dispositivos que fazem estas funções simultaneamente. Então, eles são o modem, né, que é a caixinha que é responsável por modular e demodular as informações de dados da internet. Eu tenho o drive de CD, de DVD, de disquete, ainda se existe, ainda nem existe mais, né? O pendrive, o disco rígido, enfim, o disco externo. Todos esses caras são responsáveis tanto pela entrada e pela saída de dados, né? É o caso aqui, não está aqui, mas é o caso do monitor, né? O monitor, ele registra a entrada de dados, processa, né, decodifica essa informação e joga de novo na tela. Então, o monitor também é considerado um dispositivo de entrada e saída de dados. Então, aqui, de novo, né, nós temos os tipos de microcomputador. Então, o desktop, por utilização agora, né? Então, o desktop, ele tem uma utilização pessoal, doméstica, né, e para pequenas empresas com redes, né, que pode ser simples ou totalmente sem rede, uma rede simples ou totalmente sem rede. O hardware, né, dele, isto é, os dispositivos dele são menos robustos e ele tem um custo baixo. Hoje ele tem um custo baixo. A workstation, ou estação de trabalho, né, que seria uma segunda parte lá do servidor, né, uma parte menor. Então, ele
essa máquina normalmente ela está ligada a uma rede mais robusta, ela exige mais hardware, né, para um desempenho maior. A gente usa por uma computação mais técnica, né, e o custo dele é médio. E depois os servidores, este que vocês estão olhando aí é um outro tipo de servidor que eu botei. Esse é o servidor que a gente chama de servidor de rack. Notem que ele não tem monitor, não tem nada, né? Então, a função dele é a hospedagem de aplicativos. Ele é muito mais robusto, ele tem placa de fibra ótica, ele tem várias CPUs, ele tem muitos HDs, e o custo dele